Gestores de Ribeirão Preto podem responder na justiça por omissão durante a pandemia. O setor comercial acionou o Ministério Público pedindo indenização por danos morais. A administração municipal também é questionada pela aplicação de mais de 76 milhões de reais recebidos para tratar a doença. 4 meses de portas fechadas, o comércio sacrificado e o número de pessoas contaminadas na quarentena ultrapassa 14 mil casos e quase 400 mortes em Ribeirão. Para a Associação Comercial e Industrial, as atividades comerciais foram interrompidas cedo demais e faltou atitude proativa da Prefeitura Municipal para conter a doença. Diante do atual cenário, Dorival Balbino acionou o Ministério Público para que a Prefeitura seja cobrada e os gestores responsabilizados por omissão. Ribeirão Preto é uma das poucas cidades no estado de São Paulo que está na faixa vermelha, uma das pouquíssimas, quando nós temos vizinhos aqui a 80 quilômetros na faixa amarela. Gente, não é possível. O que está acontecendo com Ribeirão Preto? Será que o vírus resolveu vir morar aqui? E ele não vai em Araraquara, ele não vai em São Carlos, que está a 80 quilômetros daqui? Não, gente. Alguma coisa foi feito lá que não foi feito aqui. Nas palavras do presidente da CIRP, a atividade econômica não aguenta mais 30 dias em Ribeirão se o cenário não mudar. Pesquisa realizada pela Associação Comercial revela que, dentre as empresas que ainda estão resistindo, 11% delas afirmaram que vão fechar definitivamente nos próximos dias, sem contar aquelas que já fizeram isso. Castigado também está o setor de bares e restaurantes. 2.000 estabelecimentos encerraram as atividades desde o início da pandemia. A quarentena que foi aplicada em Ribeirão Preto, ela passou do ponto. Ela não precisava ter durado tanto tempo. E isso aconteceu, na nossa visão, por incompetência da Prefeitura Municipal no planejamento dos leitos de UTI necessários para a onda de contaminação que iria surgir. Na avaliação do setor, o executivo cometeu os seguintes erros. Além de fechar o comércio antes da hora, não se preparou para a implantação de leitos suficientes para combater a doença, não tomou providência para evitar as aglomerações nos ônibus, pelo contrário, diminuiu a frota, não adotou um protocolo de medicamentos para salvar mais vidas e desafogar os hospitais. Lembrando que a cidade recebeu mais de 76 milhões de reais dos governos federal e estadual para o combate à pandemia. E a aplicação desse dinheiro é questionada pelo parlamentar, que pediu investigação do Ministério Público Federal, Tribunal de Contas e a Polícia Federal, porque, segundo ele, até agora foi gasto só menos de 1% desse montante com remédios para o tratamento da doença. Desde maio, apenas uma compra no valor de R$ 184 mil, o que corresponde a 0,3% da verba total que está recebendo para combater Covid-19. A Prefeitura de Ribeirão Preto comprou 900 sacos para colocar os mortos. Isso em maio. Será que o prefeito se preocupou mais com a morte do que com vidas? Porque comprar e esperar que quase 1.000 pessoas vão morrer em Ribeirão Preto, sendo que não fez nada para agir quando a doença ainda estava em estágios bem menores de contaminação. Olha, essa é uma contradição que machuca e que está custando vidas em Ribeirão. Ribeirão tem 13 hospitais, 13 hospitais. Qual cidade do porte de Ribeirão tem 13 hospitais? Então, eu acredito que cada um fazendo a sua parte, a gente vai ter um sucesso nisso. Também não sou médico para receitar remédio para ninguém, como já foi falado aí nas mídias sociais. Mas eu tenho visto e pergunto ao prefeito, pergunto ao secretário da saúde, pergunto a todos os médicos que são contra. Se caso você tiver 2, 3 sintomas do Covid, você não vai fazer nada? Você vai esperar até ser internado ou você vai se medicar antes? Então, na realidade, receitar as coisas para os outros é fácil. Eu quero ver para si. Se a conduta do gestor for caracterizada por omissão, ele pode responder por improbidade administrativa e até criminalmente. E os principais motivos, de acordo com o advogado, são pela quarentena estabelecida antes do tempo necessário e o fato da prefeitura não adotar protocolo de atendimento ao munícipe nos postos de saúde. Apesar do erro médico
da não prescrição da medicação correta ser exclusiva do médico, quem vai responder civil e criminalmente vai ser a prefeitura, com direito de regresso contra essa pessoa. Então, o que eu sugiro é que os munícipes, o Ministério Público, as associações da sociedade civil promovam ações na cidade para que o judiciário obrigue a prefeitura a tomar as medidas cabíveis, certo? Tanto na questão do tratamento precoce, quanto na melhor administração dessa quarentena com efeitos deletérios. A Abrazel, Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, já se antecipou e procurou o Ministério Público para denunciar abuso de cobrança do município pelas taxas e penalidades aplicadas, do DAERP pela conta de água que não está sendo 100% consumida, mesmo caso da Companhia de Energia, e das imobiliárias, que, segundo os comerciantes, fazem ameaças de despejo e acordos que eles não conseguem pagar. O setor também vai pedir indenização. Todos querem o respeito ao isolamento, mas ninguém abre mão de nenhuma cobrança para deixar o comércio em condição de suportar os efeitos da pandemia. E a partir daí, vamos estudar o ajuizamento de uma ação coletiva de indenização contra a Prefeitura Municipal, porque nós entendemos que a extensão da quarentena em Ribeirão Preto foi além do necessário. A Prefeitura não tomou nenhuma atitude para combater esses efeitos econômicos e sociais, absolutamente nenhuma. Se há algum caso de omissão no combate da pandemia, é esse de Ribeirão Preto, sem sombra de dúvida. Ribeirão não se preparou e agora usa a tática de culpar o comércio, culpar as empresas, culpar a população. Mas nesse momento de crise, foi o momento em que o prefeito não assumiu a sua liderança diante de uma situação tão grave. Parece dar a entender que o prefeito já jogou a toalha e ele agora está fazendo todas as maldades possíveis, porque também não está contando mais com um novo mandato. Parece que é isso, porque essas atitudes mostram isso, afrontando a classe trabalhadora, afrontando a classe produtiva. Não dá para entender o que está na cabeça do prefeito. Honestamente, eu gostaria de conversar com ele para ouvir dele o que isso está acontecendo. Gislene Lopes para o Jornal da Clube. A Prefeitura informou que desde o início dos primeiros casos foram tomadas medidas e investimentos para a contenção da propagação da doença, adequação da UPA 3 de Maio, ala adulta do Santa Lídia e convênio com o Hospital Municipal Francisco de Assis. Foram adquiridos também 56 novos respiradores e ampliação dos leitos para melhorar a estrutura de UTI dos hospitais, entre outras medidas. Em relação ao transporte coletivo, desde que foi decretado o estado de calamidade pública, disse que houve implantação do plano de adequação com reforço no atendimento de 41 linhas, intensificação na limpeza dos terminais e ônibus, dentre demais providências. Agora ao vivo, quem tem as informações é a Ximene Osório. Ximene. Rafael, as entidades ouvidas na reportagem responsabilizam os gestores municipais pela situação da saúde e da economia nesses municípios. Boa tarde, Rafael. Faltou proatividade dos administradores nesse tempo todo? Boa tarde, Ximene. Boa tarde, Rafael. Boa tarde a todos vocês que nos assistem no Jornal da Clube. Sim, os gestores públicos municipais, infelizmente, trabalharam sempre de maneira reativa nesse caso. Sempre a população pressionando e eles tomando decisão com base na reação. E não eles conduzindo antes de que os problemas acontecessem, sendo proativos. E o principal, a falta de proatividade foi em reconhecer os próprios erros cometidos, os equívocos cometidos pela gestão municipal. Quais teriam então sido os erros da administração para Ribeirão Preto não estar conseguindo combater a pandemia? Sim, o principal problema foi a falta de transparência. Inicialmente, nem aquele contrato polêmico das ambulâncias estavam no ar. O segundo ponto é a questão de falta de diálogo com a sociedade civil organizada e com as associações de empresários que tocam essa cidade, que são o pulmão dessa cidade, que é baseada em serviços. E o terceiro ponto é a falta de humildade em reconhecer os equívocos da gestão, o que reflete os outros dois problemas acima apontados. Até o Dorival Balbino diz, parece que o prefeito está afrontando não só a classe produtiva, como também a trabalhadora.
Sim, a gente pega porque a Associação Comercial de Ribeirão começou a entrar com medidas de cobrança em defesa de seus associados de maneira correta. Você tem a medida da contratação, por exemplo, de uma empresa para fornecer a nota fiscal em que vai cair esse ônus do pagamento sobre os empresários. Parece muito mais uma retaliação aos empresários do que uma real necessidade do município nesse momento. A Associação Comercial, inclusive, procurou a promotoria pedindo investigação dos administradores por omissão. O que estaria por trás dessa postura do Executivo? Olha, essa pergunta é o que a gente tem se feito o tempo inteiro. Por que a administração municipal, com recurso em caixa, ela não executa políticas públicas adequadas de combate ao Covid? Ou seja, ela tem feito poupança com os recursos públicos de combate ao Covid e não investido com eficiência na questão de mitigar os efeitos da pandemia. Como, por exemplo, poderia investir em câmeras térmicas no centro da cidade, nos locais de maior movimento, para poder medir automaticamente a temperatura das pessoas, mitigando os efeitos da pandemia. Podia entender que a ciência tem diversas faces. Existem correntes na ciência médica que defendem o uso de correntes alternativas que estão dando certo em outros municípios. Então, na verdade, falta esse diálogo e ver todos os espectros de ciência e não apenas tomar decisão com o que acha e segue esse rumo. A gente está num momento de pandemia, num momento crítico de uma guerra. Não dá para esperar ter todas as informações disponíveis para tomar a decisão mais eficiente possível. Se existe alguma forma de reduzir isso e ser mais eficiente, é como se a gente tivesse um paciente em câncer terminal. Se você tiver alguma técnica para solucionar esse paciente em caso de câncer terminal ou amenizar a sua dor, você vai investir todos os seus recursos e vai escolher esse método para poder auxiliar esse paciente. E não parece isso que a Prefeitura de Ribeirão Preto vem fazendo. Inclusive, não executa recursos para compra de cestas básicas, por exemplo, para a população mais necessitada da cidade. Ou seja, no momento de crise, que as pessoas perderam seu emprego, precisam ser assistidas pelo poder público, o que elas menos têm é a presença do poder público atuando para amenizar o sofrimento das famílias nesse momento. O setor de bares e restaurantes também acionou o Ministério Público por abuso de cobranças de taxas e penalidades. Em vez de ajudar os empresários, tudo isso tem atrapalhado ainda mais. Sim, no momento de queda de arrecadação, em que as autoridades têm falado o tempo todo, fique em casa, os estabelecimentos fechados, você, em vez de propor projetos de lei para você adiar o pagamento de impostos, não, você fica cobrando ainda mais, pressionando os empresários. Parece até mais uma cobrança seletiva do que, na verdade, é uma questão de fato de tributo, de necessidade da gestão pública. O que a gente precisa, de novo, é diálogo com a sociedade civil organizada. Está na hora da administração pública reconhecer os equívocos cometidos e sentar para conversar com as entidades e ver outras medidas possíveis, porque a situação como está não está atendendo a necessidade da população e não está resolvendo em nada a pandemia. Muito obrigada, Rafael, pela sua participação aqui no Jornal da Clube. Daqui a pouco eu volto com outras informações. Rafael. Até já, Chimene.